Sala no centro cirúrgico exclusivos. Laboratório e laboratório próprios. Eu não tomo. Credenciado em nossa região. Também, isso aqui é minha mamadeira. Credenciados. E O além disso, especialista fala que eu tenho que tomar 3 litros de álcool, eu não consigo. Para ajudar no desenvolvimento e cuidado de crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Plano ACC Saúde. Fone 3607-2720. Rua Conselheiro Gustavo Gomes Alves, 1092. Poços Artesianos, há mais de 20 Nós já estamos no ar no Facebook. Tudo que falarmos a partir de agora será usado contra nós. E aí, como é que foi a reunião lá? Boa, parece que foi produtiva, né? Foi. Saber se agora vai ser feita alguma coisa mesmo. Parte do governo. Diminuir a dependência de fontes de água não renováveis. Ligue 18 Jonathan, recebeu o jornal aí? Tô abrindo uma live e abrindo o jornal. Toda a região. 104,3. Quem protege e investe hoje garante a tranquilidade de amanhã. E a Memori Corretora de Seguros é o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos? Pensou Memori Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 e faça Dia da incontinência urinária. Oi? Dia da incontinência. Ah, cara, tem dia pra tudo. Lembrei do entrevistado da incontinência. 728. Lojas também em Alto Alegre, do Aguateí. A sua entrevista? Sua entrevista vai até 8h35, por aí. Quer viajar? Travel Time. Desde 1987, mostrando o mundo pra você. Em Birigui, Ô, Jonathan, tá no ar aí? A live? Em Araçatuba, 183609-1020. Atenção, Araçatuba e região. Aqui na Forte Caminho você encontra as melhores condições para começar o ano de carro novo. Nova Ranger XLS. Ali pega a imagem. 2024. Agora, como o campo, a visão da lente é muito estrita, pega nós dois. Então, na hora da entrevista, ele vai trocar com você, você vai pra lá, aí vai ficar você lá e eu aqui. Faça um test drive aqui na Forte Caminho de Araçatuba. Faça o trânsito, começa. É o seu lado melhor? Lado direito? Notícia. Esta é a Jovem Pan. Isso aí. No mês da mulher, a Télios está celebrando junto com todas as mulheres empreendedoras. Sabemos que o sucesso de seus negócios depende de segurança e conectividade confiáveis. Com nossas soluções avançadas, você pode ter tranquilidade enquanto faz negócios online, para que possa se comunicar com clientes e parceiros sem interrupções. Na Télios, juntos podemos alcançar grandes conquistas. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais. E só mais uma, Equipamentos Jonathan. de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive. O resultado que você busca tá aqui. Vem E a treinar na Sameca, Malibu, você ainda tá com a Avenida Sameca? José Ferreira Batista, Como é que ela tá? 45 anos, por Olha, é sério? Exclusive. Muito bem. Muito bom, cara. Descubra a exclusividade que o Central Park Flowers oferece. Com 2 suítes e várias opções de layout. Um verdadeiro resort com mais de 36 itens de lazer e baixo custo de condomínio na melhor localização de Araçatuba. Ô, Jonathan, eu só vou fazer uma mudancinha aqui que eu tô achando que ela tá... WhatsApp 18 99809 1010. Acesse centralparktowers.com.br e saiba mais. Jornal no ar, vamos lá? Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Fone. Araçatuba. Olá, bom dia, tudo bem? Você está na Jovem Pan Araçatuba, agora são 8h12. Hoje, quinta-feira, 14 de março de 2024, quintou, ou como gosta de dizer Jonathan Alves, pré-sextou, não é? Hoje, dia do vendedor de livros, dia da incontinência urinária, olha isso, dia nacional dos animais, dia mundial do rim,
Dia Internacional de Luta contra as Barragens, Dia Internacional da Matemática. Um abraço ao professor da matemática, mestre dos números, meu amigo Oswaldo Gebra. Dia também de salvar uma aranha. Que é isso? Olha, e dia do pi, aquele número irracional, uma dízima periódica sem fim, que é comum utilizarmos, né, pelo menos aos matemáticos, em aproximações para resolver problemas com esse número. O valor do pi, lembra, Jonathan, da escola? 3,141559, e por aí vai. São mais de 500 casas decimais. O pi é utilizado para cálculo envolvendo corpos circulares como a área do círculo, comprimento da circunferência, o volume e a área de cilindros, cones, esferas, tronco de cone, entre outros sólidos geométricos. É isso. Além disso, José Luiz Pi, que não é um número, empreendedor e fotógrafo, um abraço para você, porque hoje é o seu dia, Pi. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. E olha, começa agora o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias, entrevistas e dias sazonais mais relevantes da nossa região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como faz neste momento quem já está no trabalho ou indo para a pegada de todo santo dia, seja em Araçatuba, Penápolis, Birigui, Guararapes, todas as cidades da região, assim como aqueles que já estão na estrada. Rodovias, Marechal Rondon, Eliezer, Montenegro, Magalhães, Roberto Hollenberg, Assis Chateaubriand, as intermunicipais, para trabalhar em outra localidade, visitar clientes ou fazer prospecções. A todos, boa viagem, sucesso nos negócios e volte para casa em segurança. E você também tem acesso ao programa pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook Marcelo Teixeira, jornalista. Hoje com a voz mais grave, depois de uma ligeira dor de garganta, tô assim, ó, a voz mais sensual. Olha. Ah, tá. Locutor. 8 horas 14 minutos. Destaques de hoje. Simbi e Sebrae promovem evento gratuito sobre cooperativismo com agente de desenvolvimento local. Procon Móvel atende hoje em Guararapes. Quinta-feira é dia da coluna Momento do Empreendedorismo com analistas e consultores do Sebrae. E olha, hoje teremos 2 entrevistas no Jornal da Manhã, sendo a primeira com o empresário Samir Nakad. Ele estará aqui falando da reunião que empresários do setor calçadista tiveram com o ministro da Economia, Fernando Haddad. E a segunda entrevista será com o advogado Arthur Júnior, que virá aqui falar do uso da inteligência artificial nas eleições municipais deste ano. E se vocês quiserem enviar comentários ou perguntas para eles, no caso, né? Anotem aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18981061043, 18981061043, ou também enviar mensagens pela nossa página lá no Facebook, Marcelo Teixeira, jornalista. Olha, e já tem gente lá, né, Jonathan? Sim, opa. Rodrigo Treco, o Rodrigo Treco agora tá mais moderno, tá no Facebook, ele que nos acompanha pelo aplicativo LR1 e manda mensagens pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, agora faz isso em duplicidade, mandando também o seu bom dia pela página Marcelo Teixeira, jornalista. Quem tá lá também, Jonathan? Olha, José Luiz Pira, falando do Pia, ele entrou. Ó. Madalena Celone também com a gente. Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver. Quinta-feira para você também, Madalena. E muito obrigado a todos pela parceria, viu? É isso. Agora são 8 horas e 16 minutos. O maior risco é não correr risco algum. Frase atribuída a Mark Zuckerberg, que Jonathan Alves gentilmente, carinhosamente chama de Marquinho. Mark Zuckerberg, empresário e filantropo norte-americano, conhecido por cofundar o site de mídia social Facebook e a sua empresa-mãe, a Meta Platforms, da qual é presidente, diretor executivo e acionista controlador. O maior risco é não correr risco algum. Frase do Marquinho. Previsão do tempo.
E olha, pessoal, de acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 27 graus logo cedo, é isso. A quinta-feira amanheceu com sol, mas as nuvens devem aumentar ainda pela manhã. E olha, a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e o tempo deve abrir à noite. E as temperaturas hoje devem variar entre 24 e 36 graus. 8 horas. 8 horas e 16 minutos. Indicadores econômicos. O dólar fechou a quarta-feira com ligeira queda de 0,02% a R$ 4,98. O Bitcoin, para a alegria de Jonathan Alves, subiu mais 2,74% e agora vale 73.238 dólares. A Bolsa de Valores. O Ibovespa, principal indicador, fechou ontem com alta de 0,26%, passando aos 128.006 pontos. As maiores altas foram da JBS, com 3,15%, e a PetroRio, com 2,99%. As piores baixas do Pão de Açúcar continua caindo, menos 3,20%, e Semig, menos 3,18%. Commodities. A arroba do boi gordo foi negociada ontem a R$ 232,60 na média Brasil. No estado de São Paulo, segundo o Datagro, a arroba está valendo em média R$ 229,73. A saca do milho foi negociada a R$ 63,65. A soja na Bolsa de Chicago, cotada a $26,39, o açúcar a $22,02 e o metro cúbico do etanol a R$ 2.210. Jornal da Manhã, Araçatuba. Vamos de notícia então. Empreendedorismo. O SINB, Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui, e o SEBRAE vão promover no próximo dia 21, às 7 da noite, a palestra Cooperativismo como Agente de Desenvolvimento Local. Presencial, o evento será realizado na sede da entidade, na rua Roberto Clark, 460, no centro de Birigui. Gratuita, a ação será ministrada pelo produtor rural João Carlos Leite, que é proprietário da Queijaria Roça da Cidade, fundador e atual presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas, a Cicobi Saron. João Carlos Leite tem feito palestras em diversos programas, líder pelo Brasil inteiro pelo Sebrae. Ele vai falar principalmente do case de sucesso do queijo da Serra da Canastra. O produtor rural aborda a atuação da cooperativa de crédito, da Associação dos Produtores de Queijo da Canastra e também de parceiros na promoção do desenvolvimento territorial. O foco da apresentação é o trabalho de valorização do queijo canastra como patrimônio mineiro e nacional. O público-alvo da palestra são empresários, gestores, líderes, estudantes e profissionais interessados no tema. Lembrando que o evento é gratuito e as vagas limitadas. A inscrição deve ser feita pelo Simpla. É isso, Jonathan Alves, queijo da canastra é tudo de bom. Para quem gosta de queijo salgado, rapaz, é sensacional. Lá no Filomena tem um lanchinho que chama Canastrinha, que é o queijo da canastra chapeado no meio do pão, sanduichinho, é tudo top. De bom. Ai, meu Deus, hein? É isso, 8 horas 20 minutos. Jornal da Manhã, Araçatuba. Direito do consumidor. Guararapes recebe hoje o Procon Móvel do Estado de São Paulo. A ação ocorrerá na Praça Nossa Senhora da Conceição, no centro da cidade. Começa às 9 da manhã daqui a pouco e vai até às 4 da tarde. O serviço é uma parceria com o Procon de Guararapes. O objetivo é atender os consumidores que queiram tirar dúvidas, receber orientações e conhecer os seus direitos. A atividade será gratuita e aberta ao público. Olha, o ônibus do Procon Móvel é equipado com mesas, cadeiras, toldo externo e toda a estrutura necessária para receber demandas locais. A ação faz parte da Semana do Consumidor, que vai do dia 11 ao dia 15 deste mês. 8 horas e 20 minutos. Momento do empreendedorismo. Coluna semanal, é hora de acompanhar o momento do empreendedorismo. Quem fala hoje com a gente é a consultora de negócios do escritório regional do Sebrae em Araçatuba, a Sâmia Borges. Oportunidades que a Semana do Consumidor pode trazer para o seu negócio é o tema de hoje. Acompanhe.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã Araçatuba. Depois dessa coluna aqui, tem 2 minutos e meio, a gente já e entra. hoje eu quero falar das oportunidades que a Semana do Consumidor pode trazer para o seu negócio. Formal, né? Não, Você tudo já bem parou batendo para papo, pensar ô, Samir. como pode aproveitar esse Conversado. evento? A Semana do Consumidor começa agora, no dia 15 de março, e vai até no dia 22. E você, empreendedor, pode oferecer a seus clientes Não precisa passar por descontos dentro. atrativos, diversificar as opções de pagamentos, investir em experiência de compra, implementar ações de pós-venda, explorar promoções exclusivas para novos clientes, aplicar estratégias de marketing digital Jonathan nas redes ou sociais Jonathan? e aumentar a retenção desses clientes. É claro que com tanta concorrência, Mas se você falar de Jonathan, ele responde elevadas também. do consumidor, a chave para se destacar não é apenas ter produtos ou serviços de Tá qualidade, mas também uma estratégia bem planejada e uma boa Tem. execução. Por isso, crie um planejamento detalhado e defina os produtos ou serviços que serão foco das estratégias nessa semana. E escolhe como eles serão apresentados para os seus clientes ideais. Avalie se esses produtos que são mais procurados estarão em quantidades disponíveis suficientes para o seu cliente. E a equipe, ela faz toda a diferença nesse processo. Ela está bem treinada? O presidente Você tem um vereador? O presidente do Ciesp está querendo assistir. Aonde eu ponho ele? No meu Facebook, Nós temos Marcelo que Teixeira, desconto, jornalista. A experiência do cliente faz toda a diferença no processo de venda. Incentive a sua equipe a se engajar, Marcelo a se motivar, Teixeira, a jornalista. oferecer o melhor atendimento possível. Isso vai fazer toda a diferença em relação a uma venda bem-sucedida. Desenvolva ofertas únicas, Marcelo com Teixeira, descontos jornalista. significativos ou Vou mandar aqui o combos de link no seu produtos. Implemente programas WhatsApp. de fidelidade com recompensas e benefícios exclusivos para compras durante essa semana. Além de utilizar as redes sociais para divulgar suas ofertas, criando conteúdos Mandei aí o link no atraentes seu e WhatsApp, Samir. interativos. E não se esqueça, além de atrair novos clientes, pense em maneiras de manter os atuais. A fidelização é muito importante também dentro do processo de venda. Implemente programas de fidelidade, ofereça vantagens exclusivas pós-compras, com descontos, em pedidos futuros ou serviços adicionais. E eu desejo que você tenha ótimas vendas nessa Semana do Consumidor. E por hoje é isso. Entrevista do dia. Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba comigo é o empresário do setor calçadista de Birigui, Samir Nakad. Ele é vice-presidente do Ciesp Alta Noroeste, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, diretor adjunto do Comoda, o Comitê da Moda da Fiesp, e diretor do SIMB, Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui, além de empresário, dono da Sameca, ou seja, ainda tem um tempinho da meia-noite às 6 para fazer mais alguma coisa, Samir? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jonathan. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado pela oportunidade, Marcelo. É um privilégio estar aqui com você. Na verdade, o tempo da gente é algo precioso, mas quando a gente se doa, ele acaba rendendo muito. Então, a gente se dedica o mais que pode porque ele se multiplica. Tá certo. O Samir está aqui para falar um pouco da reunião da qual ele e o também diretor do SIMB, Carlos Mestriné, participaram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os dois e mais outros representantes do setor debateram soluções emergenciais para questões relacionadas ao cross-border, que é a importação direta por consumidores finais. Quando você compra, por exemplo, da Shopee. Samir, por que a reunião foi solicitada pelo setor com o ministro? O setor, junto com muitos outros setores que compõem a nossa Federação das Indústrias, na reunião de segunda-feira retrasada, tratou isso para que todos pudessem ter a oportunidade de dizer ao ministro aquilo que de nefasto está acontecendo com a indústria nacional, principalmente a indústria que produz bens de consumo, como vestuário, calçados e outros que servem a população em geral através dos lojistas. Nós estivemos lá, dissemos da nossa dificuldade, o nosso setor de forma organizada apresentou a situação,
foi ouvida pelos demais setores e todos resolveram pedir ao nosso presidente da Fiesp, o Josué Alencar, que ele estivesse fazendo uma manifestação ao governo federal e ao ministro, naturalmente, sobre a situação que as nossas indústrias estão passando. O nosso presidente, Josué, ele de cara, entendendo a situação, resolveu que ao invés de simplesmente enviar uma carta ou um comunicado ou qualquer documento desse tipo para o governo, que fosse feita uma reunião com o nosso ministro da Fazenda. E prontamente ele marcou essa reunião, e nessa reunião esteve junto o vice-presidente da Fiesp e também presidente do CIESP, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o Rafael Cervoni, e junto com ele estivemos os representantes dos sindicatos calçadistas do Estado de São Paulo e também o presidente da Abicalçados, que é a Associação Brasileira da Indústria do Calçado. Fomos todos recebidos na última sexta-feira, por mais de 1 hora, pelo ministro. E em que medida a indústria calçadista, no meio aí de toda a cadeia produtiva industrial brasileira, Samir, ela vem sofrendo em meio a essa, posso dizer assim, né, avalanche de encomendas que entram no Brasil por meio de plataformas que não são tributadas? Então, Marcelo, o que acontece é que a distribuição que era feita antes através das indústrias aos lojistas e dos lojistas aos consumidores, ela está sendo substituída numa velocidade impressionante por esses marketplaces que trazem os produtos importados sem imposto algum, e nós aqui no Brasil pagamos uma carga de imposto absurda. Sim, uma das então maiores do mundo, e os nossos preços, eles perdem competitividade, chegam ao lojista e o lojista naturalmente tem que tributar novamente, e tudo isso acaba ocorrendo de forma que as plataformas de marketplace trazem os produtos importados diretamente dos fabricantes por preços que impossíveis de a gente concorrer. E isso tem gerado uma falta de equidade entre aquilo que se produz no Brasil e aquilo que se traz de fora com esses benefícios. Essa perda de competitividade da indústria nacional, ela impacta de qual forma? Ela reduz, obviamente, lucratividade na medida em que vocês vendem menos. Mas é pior do que isso, né? Ela é cruel porque eu entendo que a indústria, de forma geral, estamos falando do setor industrial todo do Brasil, entra menos dinheiro, tem que cortar gasto. Vou ser muito reducionista, né? E aí vocês reduzem investimento, reduzem quadro de funcionário, tem um impacto muito forte nas finanças e, no final das contas, na própria economia nacional. Marcelo, eu posso te dizer que o efeito é muito maior do que isso. Caramba. Ele é nefasto, ele fecha as indústrias, ele desindustrializa o nosso país. E a indústria é uma grande fonte de emprego nessa nação. Claro. Nós temos que entender que o PIB da indústria representa mais de 10% a nível Brasil. Porém, a arrecadação da indústria para tributos representa em torno de 30%. Isso quer dizer que a nação perde como um todo. Se não bastassem os empregos que são gerados principalmente no nosso ramo para mulheres, para donas de casa que muitas vezes têm a ajuda ao esposo, a ajuda à casa, até a manutenção da casa por si só, através do emprego gerado a essas mulheres, que vão aos poucos deixarem de existir, porque as indústrias estão aos poucos deixando de existir em razão desse problema que tem se avolumado de uma forma absurda. E aí vocês chegaram a comentar com o ministro aquela possibilidade que foi aventada, não há tanto tempo atrás, se não me engano, no ano passado, de estas encomendas de até $50 serem tributadas, ou seja, a gente compra, o Jonathan Alves, que adora comprar esses produtos chineses, vai lá comprar e passar a ser de fato tributado. Você vai entender. Antes da remessa conforme, qualquer transação que houvesse entre pessoas do Brasil com pessoas de fora, até $50 não eram tributadas. Sim.
porém eram pessoas físicas. Você tem um primo, um parente, um amigo fora do país que lhe manda uma encomenda até $50 e não paga impostos, e a mesma coisa daqui para lá. Porém, o que aconteceu é que começaram a chegar volumes imensos. Para você ter uma ideia, Sim. um único remetente da China mandou mais de 16 milhões de encomendas para o Brasil. Naturalmente, com o intuito de comercialização, comercializadas. Sim. Sem pagar um centavo de tributo. Aí, o que acontece, né, Marcelo? O governo, muito acertadamente, criou a remessa conforme. Para quê? Para começar a ter uma ideia do que estava acontecendo. Porque a remessa conforme, ela acontece entre pessoas jurídicas do exterior com pessoas físicas aqui do Brasil. A partir dessas informações, o governo tem uma análise mais exata daquilo que está entrando no nosso país. Isso foi feito de uma forma que não houvesse inicialmente impostos. Para quê? Para que ele pudesse ter adesão dessas plataformas e, ao mesmo tempo, conhecer o que está acontecendo. E hoje, para que você tenha uma ideia, está entrando até menos do que já entrou, mas está entrando em torno de 600 mil encomendas dia, vinda da China para o Brasil. 600 mil encomendas. Encomendas. 600, que pode ter mais do que um produto, mas digamos que se tiver uma só, são 600 mil produtos que entram por dia aqui. Já entrou mais de 1 milhão, mas deu uma pequena queda porque houve a cobrança, começou a haver a cobrança do imposto estadual, que é o ICMS. E a gente acha que isso de alguma forma segurou um pouquinho o volume. Mas, ao mesmo tempo, como é muito barato trazer, como você disse que o Jonathan gosta, e não só ele, todos nós gostamos, tá certo? Só que o problema é aquilo que a gente causa no nosso país, que é a desindustrialização, principalmente financiada graças a essa condição de não arrecadação, de não cobrança de impostos, que é completamente errado. Quando o governo não cobra impostos, ele não tem recursos para retornar nada à população. Perfeito. E aí, Samir, qual foi a reação, o retorno, a resposta do ministro Fernando Haddad para vocês? Primeiro, nós fomos muito bem recebidos. O ministro Haddad, ele, felizmente, ele é filho de comerciantes que sofreram nos anos 90 com importações descabidas que aconteciam no meio têxtil. E ele já tem uma sensibilidade para aquilo que pode acontecer com as empresas a partir do momento em que há essa entrada desenfreada de produtos onde não há recolhimento de imposto. Ele foi sensível, ele disse que está atento, ele já gostaria de ter tributado isso, ele não conseguiu ainda porque existem questões, além de técnicas políticas, porque técnicas ele está vencendo à medida que ele criou remessa conforme, mas as questões políticas. Por quê? Porque naturalmente há aqueles que imaginam, mas vai aumentar o preço do calçado, da roupa e assim por diante no mercado interno. E o que acontece é que houve uma diminuição de preços irreal, porque ela foi causada simplesmente por não haver a cobrança de impostos. Então, se fosse para ser assim, que as indústrias locais também não pagassem impostos, que os lojistas locais também não pagassem impostos. Ou todo mundo paga, ou ninguém paga. Exatamente. Então, tem que haver essa equidade, tem que haver esse equilíbrio. E o Fernando Haddad, ele é uma pessoa assim, de bom relacionamento, explica bem as coisas. E ele disse, olha, isso tudo vai para as redes sociais, eu já queria ter aumentado, mas eu não consegui. Porque eu tenho que conquistar o governo, eu tenho que conquistar a população, eu tenho que conquistar a imprensa, e a imprensa está sempre preparada para dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada, quando às vezes, muitas das vezes, o que eu estou fazendo é procurar a questão correta para poder acertar essa situação. Então nós percebemos uma boa receptividade dele, ele nos pediu ajuda junto ao Congresso, para que a gente possa estar defendendo essa causa, junto a Justiça, porque isso já está na Justiça, no Supremo, está se discutindo isso, e também junto à imprensa para que possa mudar a visão política e da população. Perfeito, mas não há um prazo para isso, então? Não há um prazo, mas há um trabalho muito grande que já está sendo feito em grande escala. Está sendo feita pelas associações
de fabricantes de calçados, de fabricantes de têxteis. Está sendo feito por muita gente a nível Brasil, que representa essas empresas, essas indústrias e também o comércio que está se movimentando fortemente por causa dessa situação. Nesta reunião com o ministro, apenas representantes do setor calçadista participaram ou também de outras cadeias produtivas industriais? Nós participamos principalmente, posso dizer, representantes calçadistas do estado de São Paulo. Mas nós tivemos o presidente do Conselho da Bicalçados, que é a Associação Brasileira da Indústria do Calçado. E tivemos principalmente a presença do Rafael Cervoni, que é o presidente do CIESP, que representa o Centro das Indústrias do estado de São Paulo, que congrega todos os tipos de indústria. Então, o calçado mais representado por causa dos 4 sindicatos do estado de São Paulo, que são aqueles que fabricam os sapatos. Mas também tivemos todos os demais que estão participando. Eu estou conversando aqui com o empresário Samir Nakad, do Polo Calçadista de Birigui, ele e Carlos Mestriner, que estiveram em reunião com o ministro Fernando Haddad para falar aí do cross-border, né, que é aquela importação pelo consumidor final, como o Jonathan Alves, que compra diretamente todos os dias lá na Shopee e não paga tributos e aí prejudica a indústria nacional. Brincadeiras à parte, Samir, em Birigui, que é um polo calçadista aí, ainda conhecida como capital nacional do calçado infantil, você faz ideia, como diretor do SIMB, de quantas indústrias, pelo menos no SIMB, as associadas, existem em Birigui? Olha, existe, felizmente, ainda uma infinidade de indústrias. Eu creio certamente mais de 300. Mais de 300. Com certeza. E todas acabam sendo impactadas com essa importação final não tributada. Integralmente, todas, sem exceção. Tanto é que o pessoal está pulando miúdo, está buscando alternativas a todo custo para poder subsistir. Curiosamente, ontem conversando com um gerente meu de um outro negócio que eu tenho na cidade, ele estava me dizendo que em contato com o pessoal que fabrica calçados, principalmente de menor porte, e que não estão conseguindo vender, começaram a ir para São Paulo no 25 de março procurar oportunidades de vender algumas coisas acessórias ao calçado para poder subsistir. Então você percebe que isso acaba gerando falta de emprego em Birigui, porque você não gera emprego para fabricar calçado, para buscar alguma coisa fora para poder vender junto. Quer dizer, olha que situação que a gente está chegando. É um absurdo, né? Samir, já são 8h40. Eu quero te agradecer pela sua participação. Gostaria que você desse a sua mensagem final, então, para a gente, de fato, concluir a entrevista. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, dizer novamente que é um privilégio, Marcelo, poder vir aqui exprimir aquilo que está acontecendo com o nosso setor, que eu acho que é muito importante a população ter esse conhecimento e nos ajudar, nos apoiar, porque se não houver emprego, também não haverá salário, se não houver salário, não há como a gente consumir. Então todos precisam ter o entendimento dessa condição para que a gente possa continuar fazendo do país um país pujante. Uma outra coisa que eu queria aproveitar é dizer que no próximo dia 21, vocês já anunciaram o nosso evento lá no SIMB, que ele é muito importante, principalmente para os empresários que vão ter oportunidade de ouvir uma pessoa espetacular, que é o João, que vai vir falar sobre o exemplo da Serra da Canastra, que é gostoso o queijo, que é gostoso o lanche, como você falou, mas o que ele tem de melhor é o exemplo de ajuda e cooperativismo, de cooperação entre aqueles que fazem parte dos polos que são produtores, principalmente no nosso caso, que nós conseguimos o selo agora de Birigui como selo de origem. Então eu acho que é muito importante que todos possam estar lá ouvindo, que vale a pena. Perfeito, é isso. Bom dia, bom trabalho, Samir. O Jonathan Alves só pensa ele quer saber se no dia do evento terá lá queijo da canastra para ser saboreado. Olha, eu ainda não sei, mas vou ligar para o João e pedir para que ele traga, viu? Não é? Tá bom? É isso. Brincadeiras à parte, agora são 8h40. Jonathan Alves, como está bem adiantado o tempo aí, vamos deixar para o próximo bloco os agradecimentos, tá certo? 8h41, aguarde um instante só, olha, porque no próximo bloco nós teremos outra entrevista bem interessante com o advogado Arthur Júnior, que vai falar sobre o uso da inteligência artificial nas eleições deste ano. Jornal da Manhã.
Araçatuba. Obrigado. É real, meu. Jornal da Manhã, Araçatuba. Jornal da Manhã, Araçatuba. Tirar foto de vocês. O plano Dá pra Santa pegar Casa os dois? Saúde de Araçatuba agora é SC Saúde, com pronto-socorro, Aí interfere na foto? centro exclusivos, O volume interfere na foto? Não, é só pra gente não ficar... Eu tô brincando. Tem a vibração, né? Tô brincando, né, gozador? Vamos lá. Obrigado. Mas ô Samir, mas eu costumo falar isso também. Eu tô fazendo alguma coisa, o som tá alto, me atrapalha no raciocínio, me banando inteiro, rapaz. Sem Nossa dúvida, sem Senhora. dúvida. Mas Ainda mais muito quando obrigado, tem... viu? Imagina, conte sempre Qualquer com a coisa gente expõe. aqui. Agora, esse evento é muito bom. Nós estaremos lá. É, porque as pessoas que foram conhecer lá. Você entendeu? Foi tão bom que depois foram outras pessoas só para conhecer. Olha só. Você vê como o cara é um cara que atrai, que vale a pena. Valeu, mais uma vez, Marcelo. Tudo de bom. Mande abraços a seu irmão e a Ivan Pereira quando encontrá-lo. Ah, pode Meu deixar. confrade. Vai lá. Arthur, pode entrar aqui. Fica nessa cadeira aqui. Fecha a porta pra mim, por favor. Tudo bem? Violência, né? Hã? Tanta violência que essa porta. Não, senta aqui, ó. Nesse aqui. Aí na hora o Jonathan vai trocar com você. Como eu tive que encaixar uma outra entrevista, a gente está com um tempo bem adiantado aqui. Então vamos acelerar o passo. Mas na hora eu vou pra lá. Na hora ele vai trocar, vai colocar o microfone em você, fica tranquilo. E aí, tá sossegado? Tava preocupado de ter chegado no horário, mas deu certo. Não, deu tudo certo. Esse aí correndo. Vou passar o dia todo trabalhando aqui, já resolvi. Fica até 11h30 da noite, era Sério? Ah, não, só que agora, já que eu tenho que prestar serviço na Cris, né? Pessoal, vou passar o dia com vocês aí. Com a Cris? É, sou advogado lá. Ah, entendi. Quem que é o presidente hoje lá? É a doutora Helena Berto. Ela era prefeita de Alto Alegre. Tá. Talvez as regiões, né, não Atenção, Araçatuba e região. mas... Aqui na Boticário você compra as melhores Opa, condições obrigado, para começar o ano de carro novo. Vou deixar aqui, o Marcelo tem... Marcelo, sabe uma pergunta que é legal? Ah. Qual que é a diferença de fake news, perdão, de fake e inteligência artificial generativa? Porque só para te dar deixa, a resolução, porque na realidade não é uma lei, é uma resolução do TSE, tá? Que criou a regulamentação da inteligência artificial. E ela é meio confundinha, porque ela permite inteligência artificial, mas não permite deepfakes. Então você pode usar a inteligência artificial para corrigir um vídeo, corrigir um áudio. Por exemplo, pegar uma rua que não está pavimentada e criar a pavimentação dela para mostrar como que vai ficar. Entendeu? Isso não é proibido. Mas, por exemplo, aquilo que fizeram com o João Dória lá é totalmente proibido. Colocar a cara dele num cara no motel, entendeu? Com as mulheres aí voltam. Entendeu? Então é bem legal, cara. Isso dá pra gente... Agora, eu que eu já estou adiantando a entrevista, eu vou falar tudo isso na hora também, tá? Mas, cara, eu acho que na realidade o mundo é tão esquisito, né? Porque o que devia ser proibido é canalice explícita, né? E a gente tem que ficar regulando a canalice dos outros, velho. Isso que é complicado, né? Atrasa a vida. Vai ser legal a entrevista, cara. Vai ser. Descubra a exclusividade que Jonathan, oferece com 2 ou 3 suítes. Cara, hoje eu vou pular os agradecimentos dos patrocinadores. Tá? A gente só faz os agradecimentos para o público e depois eu reforço em outros dias os patrocinadores. Muito bem. Como o conteúdo está bem interessante hoje, eu tenho medo de comprometer demais o tempo de jornal. Bem, eu vou regulando aqui. Se eu mudar no meio da opinião, eu vou te falando, tá? Vai me dando os toques também. Curta e tá casa. Não, fica tranquilo. Acho que o patrocinador é importante, acredito. Fica tranquilo. 8h46, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã. Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira.
Bom dia, pessoal. Eu sou o Jonathan Alves. Lembrando que todos podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela página lá no Facebook Marcelo Teixeira, jornalista. Momento da gratidão. Vamos lá, hora de agradecer aos ouvintes pela audiência e os seguidores pela eventual interação. Jonathan Alves, quem está no nosso Facebook? Eu vi que no começo do programa estavam lá o Arthur Júnior, que está aqui com a gente, inclusive, advogado, Rodrigo Treco, José Luiz Pi, o Joãozinho Bonilha da Império, o Felipe Luiz e o seu Ivan Pereira. Alguém mais entrou? Olha, o Felipe Luiz, João Luiz Bacini Bonilha, o seu Edivaldo Aparecido Alves também entrou com a gente aqui. E toda a galera dele, Nino, Beto, Orlando. Gui, e mais uma galera que está chegando nova toda semana. Quem mais você agradece hoje? Olha, um abraço também para Viviane Martins aqui, pro Lucas Vigarato, que mandou mensagem logo cedo. Tô aqui ao vivo. Falei, ok, filho, é isso mesmo. Também o pessoal, um abraço pro Luan, esse lá do Rio de Janeiro, pro Vinícius de São Paulo. Aqui também um abraço, meu Deus, cadê? Aqui apareceu agora Arthur, pro Dudu, esse lá de... Qual o nome da cidade lá, meu Deus? Da Bahia, mas é no interior da Bahia. Mas também um abraço para ele. O Wesley Santos também, de Salvador, um abraço a todos que acompanham a gente ao vivo, porque não dá para vir para cá ainda, né? Muito longe. Também para Clécia Tenório e Alessandra, também um abraço. Pessoal me mandando também mensagens pelo meu WhatsApp, como o Luiz Aristides Murakami, presidente do Asilo São Vicente de Araçatuba, a dona Josefa de Souza Salles, nos acompanhando à distância, ela que está viajando, Madalena Celone, Adriana Viviane Barbosa, Mariana Tereza, Ernesto Mendonça, Carla Bittencourt e também Lucas Vinícius, lá do Ritinha Prates. Quero ainda transmitir os meus agradecimentos pela parceria a Carlos Mestriné, Luiz Antônio dos Santos Pinto, ao Newton Coeque, Danilo Vendrame, Maurício Pazian, Rodrigo Vidotto Cervantes, ao Adriano Varone, Renato Ramires, também ao Ricardo Grácia, o pessoal do mundo corporativo e do empreendedorismo de Birigui. E aqui para Araçatuba ainda, a doutora Cláudia Soares Mota, dentista, assim como o Henrique Nishimura e a doutora Ana Laura Almeida, a Renata Massano e a galera do Sebrae, começando pela gerente a Silvia Fúrio, a Daiana Kodama, Vanessa Helena, Solange Moretti, Luciana Conte, Fernanda Antoniali, Cibele Pestilo, Sâmia Borges, o Fausto Lúlio, Vitor Alain Martins, o Wendel Rocha e o Conrado Renan da Silva. A todos, muito obrigado pela parceria de sempre e pela audiência. Olha, na segunda entrevista de hoje, eu quero falar, o Jonathan Alves, agora esqueci de avisá-lo, vai fazer uma troca aqui de cadeiras, né, Jonathan Alves? Parece aquela brincadeirinha, a música parou, quem fica por último perde a cadeira, o Jonathan trocou de lugar com o advogado Arthur Júnior, que está aqui hoje para falar de algo muito interessante, principalmente neste ano de eleições, que é o uso da inteligência artificial nas campanhas para o pleito deste ano. Arthur Júnior, doutor, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Marcelo, novamente um prazer estar com vocês aqui e sempre que eu sou chamado eu sinto uma grande alegria por estar com a tua pessoa, com esse público e também podendo difundir um pouco daquilo que a gente estuda, né? Sim, e eu que devo agradecer, eu, Jonathan e toda a audiência, porque o doutor sempre traz informações aqui importantes e relevantes para a nossa audiência, principalmente relacionado ao direito eleitoral. E hoje a gente vai falar de algo que está na crista da onda, né? Inteligência artificial. E parece não, e já há regulamentação para o uso destas ferramentas nas eleições deste ano. Quero perguntar pelo básico, começar pelo básico, Arthur. Pode ou não pode usar inteligência artificial na campanha eleitoral? Olha, Marcelo, bom dia novamente, né? Chegou o momento de se regulamentar a inteligência artificial, né? Tão nova, né? A questão de um ano aí que a gente vem falando de inteligência artificial. Por óbvio que ela iria chegar no momento de ser colocada em pauta, principalmente na justiça eleitoral, nas questões, né, das campanhas eleitorais. Nós temos a campanha eleitoral para prefeitos, para municipais, né, na realidade, no final do ano. E a tua pergunta é se pode, se não pode? Então lhe digo, pode e não pode. Opa! Tá?
A regulamentação é para o pode e não pode. E já te digo, parece estranho, parece esquisito. Eu também confesso que estudando a resolução que regulamentou o uso da inteligência artificial, eu também reporto ela um pouquinho confusa, mas a leitura da resolução é que ela pode e não pode. Então detalha isso pra gente. O que pode, o que não pode. Se você me permitir, até explicar de onde que veio essa regulamentação, tá? A gente pensa assim, né, de onde está surgindo, né? Porque algumas pessoas me procuraram e elas comentaram acerca de uma decisão da Carmen Lúcia. E não foi uma decisão propriamente dita da Carmen Lúcia, né? O que acontece é que o direito eleitoral ele tem a sua legislação. Então a gente tem o Código Eleitoral, a gente tem uma lei que é importantíssima, que é a Lei das Eleições, que rege a forma que as eleições deverão ser disputadas, que é a Lei 9.504 de 97, né? E também, para você ter uma ideia, essas legislações elas não têm o condão, a possibilidade de regular tudo o que acontece, principalmente inteligência artificial, né? A lei de 97, como é que você vai pensar na inteligência artificial 20 anos depois, né? 30 anos depois quase, né? Então, o TSE, toda eleição, ele emite aquilo que a gente chama de resoluções. As resoluções do TSE para regular aquele momento. Como se fosse uma atualização, né, da próxima campanha. Até porque o legislativo brasileiro é extremamente moroso, fica a crítica, tá? Mas, então, o TSE, ele se antecipa, ele faz essas resoluções. Então, agora, em 27 de fevereiro, salvo o melhor juízo desse ano, o TSE emitiu 12 novas resoluções. E uma dessas resoluções, que foram emitidas em fevereiro, de 27, foi a 23.732 de 24. Tá? Que ela alterou, é confuso, mas ela alterou a resolução 23.610 de 2019, que trata da publicidade nas eleições, nas campanhas eleitorais. Então foi nessa resolução 23.732 que fizeram uma alteração na resolução das propagandas eleitorais, né, do marketing eleitoral, para que houvesse essa regulamentação da inteligência artificial. Feito esse aponto, Marcelo, então você me perguntou o que pode e o que não pode. Essa resolução, a 23.732, ela criou 3 regras básicas, tá? 3 regras básicas. Quais são as regras básicas? Isso. A primeira, deepfake não pode. Ponto final. Deepfake não pode. Segundo, inteligência artificial generativa pode. Ok? E aqueles chatbots, né, os robôs que interagem com os candidatos, não pode. Tá? Robô não pode? Não pode. Ah, quero só ver. Então são essas as 3 regras básicas. Eu não vou pegar a resolução e ler aqui, porque o nosso tempo é curto, tá? Mas, resumindo, deepfake não pode, inteligência artificial, AI, né, AI, né, generativa, pode, e robô não pode. Vamos partir para exemplos práticos? Claro, vamos lá. Posso escrever textos com a inteligência artificial para as minhas legendas, institucionais, sem problemas? Claro que pode. Se a grande preocupação dessa regulamentação da inteligência artificial é a imagem. É a proibição de levar o eleitor ao engano, né? Que já é aquela perspectiva da fake news que nós já discutimos aqui e tal. Eu posso criar um texto, inteligência artificial. Lembrando, Marcelo... Texto para enganar eleitor, você só me permite o comentário. Não precisa de inteligência artificial. Exatamente, para enganar eleitor não precisa. Deixa eu fazer um aponto rapidamente. É tudo muito novo, tá? Então vai caber à Justiça Eleitoral entender o que pode e o que não pode também lá no pleito, quando for judicializado, ok? As leituras que a gente faz antecipando-se. Eu creio que um texto, se ele for verídico, pode. Tá? Agora, a inteligência artificial generativa, pegar um áudio e melhorar o áudio... imagem da mesma forma. Melhorar uma imagem. Ou criar uma imagem fake para enganar. Mas aí que tá, a imagem fake, a gente já está pensando no deepfake, né? Não pode. Qual que é a diferença do deepfake e da inteligência artificial generativa? O deepfake é você criar um fato, você tirar alguém de uma reunião, você colocar o áudio na boca de alguém que não foi dito, você, como aconteceu com o Dória, né, na eleição passada, né, teve aquele vídeo que ele, né, que não era ele, mas colocaram o rosto dele num ator dentro de um motel, né? Isso não pode, isso é deepfake, isso é muito preocupante, aliás, você cria uma nova realidade virtual, né? Mas aí vamos lá, como você disse, a justiça terá que analisar caso a caso. Caso a caso. Aí você pega um candidato e faz tanta edição de imagem que ele ganha 20 anos de juventude, por exemplo.
Tá, mas em tese, isso não pode? Isso engana o eleitor? Olha, nossa, não é a mesma pessoa. Então, teve o condão de enganar? Levou a decisão democrática a erro? Essa é a questão. Uhum. Quando a gente fala em deepfake, são coisas assim... Cara, assim, me perdoe o comentário, mas a gente no Brasil tem que regulamentar até a canalice alheia, né? Uhum. Porque o que não pode é essa canalice deliberada. Então, por exemplo, Marcelo, você já ouviu essas histórias de que existem reuniões onde a pessoa fala uma coisa e o deepfake, a inteligência artificial, muda o que ela falou. Muda o que ela falou. Inclusive o movimento labial. Mentira! Né? Você trocar o rosto da pessoa, a voz da pessoa, você criar uma... Eu estou numa reunião e a foto da reunião, eu retiro a pessoa da reunião, eu coloco uma pessoa na reunião, coloco o Hitler na nossa reunião. Você está entendendo, galera? Então, esse tipo de coisa é o tal do deepfake, tá? Agora, você pegar a inteligência artificial e melhorar o áudio porque está muito baixo, ou porque está chiado, ou você pegar nitidez da imagem. Nitidez da imagem. A inteligência artificial pode ser utilizada para esse tipo de situação. Entendi. Um exemplo que a gente está dando aí nas discussões é, você tem uma rua e o prefeito, o candidato, fala assim, olha, eu vou pavimentá-la. Então a inteligência artificial, ela cria pavimentação em cima dessa rua. É uma mentira? Não é. Ela só está projetando o que pode ser feito ali. Desde que você informe isso ao público. Exatamente. Tá? Vou utilizar como exemplo a propaganda da Volkswagen, que colocou a Elis Regina no mesmo quadro junto com a filha, sem explicar que aquela pessoa já é morta. Mas aí você tocou no ponto importantíssimo, Marcelo. Porque a deepfake está proibido. Perfeito? Lógico, né? Não, eu odeio negros. Saiu da minha boca, eu não falei isso, foi uma inteligência artificial que colocou, tá? Um discurso de ódio, né? Mas as inteligências artificiais permitidas, que são aquelas generativas, elas precisam ser indicadas. Esse áudio foi alterado, foi utilizado. No início dele. O artigo 9º, né, da resolução 23.610, ela determina que você avise que você usou inteligência artificial modificativa, mas não com a intenção de trazer uma inverdade, né, uma falsa realidade. Então, para fotos você precisa colocar um selo d'água ali que você alterou com inteligência artificial, está lá no artigo 9º. Nos áudios que você avise primeiro, no início do áudio, aquilo foi alterado, foi modificado para melhoria através de inteligência artificial. Então, assim, a inteligência artificial que é permitida precisa ser avisada ao público. Perfeito. Tá? A deepfake, não, de jeito nenhum. Sob pena de cassação, de mandato, de registro de candidatura e tudo mais. Impugnação. Exatamente. Arthur, vamos chegar no terceiro ponto agora, que para mim, que sou leigo, eu enxergo como muito complicado. Como não usar chatbot, robôs para responderem ou para disparar mensagem? Hoje, todo mundo utiliza de forma absolutamente comum. Eu entro em contato com empresas, eu entro em contato às vezes com colegas de trabalho e eu recebo uma mensagem automática de volta que se baseia em palavras-chave para continuar dialogando, conversando, trocando informações comigo. Como não utilizar isso? Sim, Marcelo. Então, sou muito sincero. Eu sou sincero ao nosso público também. Eu também não tenho muita ideia. Porque a resolução, né, a resolução de 2024, que trata do tema, ela fala que você não pode usar robô, chatbot e tal. Nós estamos estudando, estamos discutindo, a gente está chegando numa perspectiva que essa proibição é de você criar, por exemplo, conversas entre o candidato e um robô, você trazer essa perspectiva de transformar uma persona, um robô, para fazer um debate com o candidato. Então parece que a resolução está indo nesse sentido, tá? Não no sentido da conversa, né, com o chatbot, que ele te responde o que você quer, clica no 1, clica no 2, clica no 3. Eu acho que não é nessa perspectiva. A perspectiva é você criar interação virtual além desses atendimentos. Mas você veja bem, olha, por que para mim está difícil de compreender isso? E eu acho que a justiça vai ter muito trabalho nesse sentido. Exatamente. Veja bem, hoje você faz a integração de uma inteligência artificial
com o site da sua empresa, com o seu WhatsApp, para que ele responda. O candidato não consegue responder todo mundo. Sim. Hoje, o candidato, ele para ter capilaridade, ele faz contatos e articulações com lideranças comunitárias e elas acabam sendo a voz dele naquele determinado espaço geográfico. Pois bem, em não conseguindo chegar a todo mundo, me parece bastante razoável que você fazendo uma integração com a inteligência artificial, colocando o seu programa de governo, você candidato, lá dentro do seu chatbot, ele tenha condições de responder a todo mundo que pergunte. Porque o candidato, os seus assessores e a sua equipe não conseguirão fazer isso. E entendo eu, em princípio, ou seja, em tese, uma vantagem para o eleitor que consegue fazer uma comunicação individualizada. Mas não pode, porque ele estará conversando com alguém que não é o candidato, respondendo pelo candidato, de forma, vamos colocar, não é a mais exata, mas deixa eu ser reducionista, de forma ideal. O robô ele não vai cometer gafes de improviso. Sim. Ele vai entregar uma resposta perfeita. Então, assim, em tese, não pode. Não, em tese não pode. Num primeiro momento, não. Tá? Agora a gente precisa ver como que a judicialização vai resolver isso. Tá? Cara. Mas, cara, é um negócio bem complicado, né? Porque existem as questões éticas, bioéticas envolvidas, né? Hoje, existe uma preocupação muito grande no mundo da inteligência artificial tomar, né, o espaço de nós, seres humanos, meros seres humanos, né? Então, você hoje fazer uma permissão nesse sentido de robô ficar respondendo, de repente, você desumanizar uma relação que é totalmente humanizável, que é a democracia, né? Então, eu acho que, de repente, é essa a preocupação. É óbvio que uma lei eleitoral, uma resolução eleitoral, ela também tem a perspectiva, Marcelo, de trazer igualdade de tratamento, igualdade de condições no pleito eleitoral, na disputa. Então, todos esses critérios, eles são pensados quando você emite uma normativa nesse sentido, tá? Você tem razão, eu tenho razão, e vamos entender como que o judiciário vai fazer. Mas eu te garanto que lá na resolução está falando que o uso de chatbots não pode. Não pode. Mas na verdade, assim, essa conversa que eu estou tendo agora com o advogado especializado em direito eleitoral, o Arthur Júnior, é a primeira que eu faço neste sentido. Eu que sou leigo, sou um cidadão comum, não formado em direito, sem informações da advocacia. Eu estou, portanto, num primeiro momento, me inteirando do assunto e pode ser que eu cometa falhas aqui, emitindo opinião de bate-pronto. É comum que isso ocorra e para mim não há problema algum. Se daqui a 2, 3 dias, uma semana, um mês, eu chamar o Arthur de novo e pedir desculpas para comentários indevidos, porque eu me baseei numa quantidade de informações que eu tinha no momento e depois eu espero que ela seja melhorada. O fato vai dar muito pano para manga. Vai, novamente. E eu aproveito, Marcelo, dizer também que de repente 2 dias você me convida, eu também revejo o meu posicionamento. Porque tudo isso está sendo construído, a inteligência artificial está sendo construída há pouco tempo, é coisa de 1 ano que a gente está falando desse negócio, né? E nem os tribunais ainda começaram, nem os juízes começaram a decidir, então é muito novo, então nós vamos ter desdobramentos disso, tá? Então é um primeiro posicionamento, tá todo mundo ainda no frisson da coisa. Daqui a pouco ela vai começar a sentar. Eu faço um curso, o Jonathan Alves vai participar, mas ele sabe que eu ministro uma palestra um workshop, na verdade, sobre storytelling, e eu falo do uso da inteligência artificial na construção das mensagens, não é? E aí é interessante porque, assim, você tem hoje uma infinidade de inteligências para a produção de conteúdo texto. E você tem inteligências para descobrir se o texto foi criado por IA ou não. Sim. E, ao mesmo tempo, você já tem agora uma terceira linha de ferramentas para desconstruir e a segunda linha não descobrir que aquele texto foi feito por inteligência artificial. Tem, e a coisa vai... Não para, caminho sem volta. Tanto é que eu acho que no passado os criadores da inteligência, os grandes fomentadores da inteligência, pediram para suspender por algum tempo, né? Porque o negócio foi tomando conta, né? Chegamos ao ponto da Skynet lá do Exterminador do Futuro, que vai tomar conta de a gente tudo. achou que estava longe, era um futuro longínquo e distante. Não, ele é agora, na verdade, né? Exatamente. Eu descobri dias atrás, por exemplo, não sabia, que no meio do ano passado foi criada uma inteligência artificial que está no WhatsApp. Você coloca
como um contato seu no WhatsApp e começa a conversar com ela. Chama-se Luzia, Luz e A no final. Luzia. Então você, quem estiver nos ouvindo, procura lá, dá um Google, né, Luzia Inteligência Artificial. Você registra o contato, porque é um número de celular. Perfeito. Tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E aí você começa a trocar ideia com ela. E ela, a exemplo do ChatGPT, o mais conhecido das ferramentas de IA para texto, ela começa a te responder como se fosse, como é de fato, um contato seu no WhatsApp ou no Telegram. Uma conversa usual. O que eu imagino para a campanha eleitoral é exatamente isso. Eu tento fazer contato com um candidato, não consigo, mas o chatbot dele me responde. Entendeu? Mas talvez isso traria um desequilíbrio. Não, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que a grande questão é essa, o desequilíbrio. Uns podem, outros não. É o medo de você também criar alternativas de resposta que a mente humana não poderia. Entendeu? Então tem todas essas questões envolvidas ainda, né? E pra ser sincero, Marcelo, eu fico feliz ainda que as nossas autoridades, a grande cúpula das autoridades, elas estão ainda preocupadas com a nossa humanidade, viu? Não é? E aí me fala uma coisa, você atua junto a candidatos, prestando consultoria ou assessoria política? Sim. Então esse ano você vai bombar, você vai ficar rico. Não. Cara, os advogados... Não tem essa pretensão. Jonathan Alves, advogado especializado em direito eleitoral, se não ganhou dinheiro até hoje, nesse ano vai ficar milionário. Porque tem tanta novidade, cara, e essa em relação à IA, ela é suscetível a muita interpretação. É isso que eu estou falando, né? E a gente ainda tem um terreno ainda, a gente tem uma estrada muito grande. Eu, por exemplo, que presto consultoria também de comunicação política, eu sempre digo a todos os candidatos que nestes 30 anos de profissão, com quem eu trabalhei, eu atuei, eu ajudei, não abra mão nunca de um advogado. Mesmo eu sendo consultor ou assessor de comunicação ou marketing político, a última linha, a última barreira de toda e qualquer construção da comunicação e do marketing político é o jurídico da campanha. Passa tudo por lá. Se eu não tiver a validação do advogado, eu não coloco nenhuma mensagem para frente. Não passo. Até porque, ainda além, né, até a própria prestação de contas eleitoral, que é um processo, né, nas juntas eleitorais ou no TSE, do TRE, né, dependendo do nível de eleição, o advogado ele tem que assinar e acompanhar esses processos. Então é necessário. Né? E é bom que se tenha alguém que entenda, né, do que está fazendo. Pergunta aí em relação à praticidade das denúncias. Você, candidato, você tem que indicar na sua prestação de contas a utilização da IA se ela tiver custo e um eventual problema. A Justiça Eleitoral, ela parte de uma denúncia ou por dever de ofício, ela cobra? Na realidade, todo custo tem que ser informado, né, na prestação de contas eleitoral. E já abro a deixa para dizer que um bom contador eleitoral, que entende de prestação de conta eleitoral, é metade do caminho ou até mais do caminho andado, porque é ele que vai fazer essa prestação. O advogado ele vai acompanhar juridicamente as proposições da prestação de contas. Mas você deve, óbvio, né, todo custo eleitoral de campanha, você deve fazer a prestação de contas pro órgão judicial responsável, município, junta, estado, né, TRE, até o TSE. O presidente presta conta pro TSE. Agora, é óbvio que vai estar todo mundo fiscalizando, né? Isso. Vai estar os candidatos fiscalizando, os partidos fiscalizando, vai ter cidadão fiscalizando, vai ter base de apoiadores fiscalizando, e é nesse momento que os caras vão apresentar para os seus respectivos advogados e haverão as representações eleitorais no percurso da campanha. São representações rápidas, com prazos muito rápidos. A campanha eleitoral é muito sacrificante para o advogado, cara. Ela é pesadíssima, prazos de 24, 48 horas ali. E, então, realmente, você tem que prestar contas, fazer o que a resolução está mandando ali. Se eu estou utilizando generativa, que você informe que você está usando, não faça deepfake, porque pode vir uma série de judicializações. É óbvio também que a gente está falando assim de canalice, né, explícita, né, canalice de terceiros. É óbvio que o cara vai melhorar o áudio de um
de um texto, de um vídeo e tal, vai ter representação. Isso vai acontecer, né? Até a gente conseguir equilibrar, criar jurisprudência, e a própria resolução fala que todas as decisões elas devem ser colocadas num repositório de jurisprudência para já começar a afirmar já nessa eleição o que pode e o que não pode, junto às decisões judiciais. Bem, eu estou conversando com o advogado Arthur Júnior, especializado em direito eleitoral, sobre a possibilidade do uso da inteligência artificial, na verdade das regras, né, do uso da IA na campanha eleitoral deste ano, eleições municipais. E aí o Arthur está falando aqui, olha, eu e ele estamos falando, é bom que candidatos e partidos se estruturem profissionalmente. Você tem que ter profissional de comunicação, você tem que ter contador, você tem que ter advogado, porque o bicho vai pegar. E aí eu aproveito, Arthur, para dizer o seguinte, quando a gente fala, porque vai ter muita denúncia, porque todo mundo está te olhando, além de denúncias de adversários que estarão de olho, eu gostaria de lembrar de uma figura histórica, até mesmo bíblica, sem a qual nada se descobre de mal feito nesse mundo. A figura do dedo duro. O que muito partido, muito político não se dá conta é que denúncias, muitas delas, e me permito dizer até as piores, ocorrem de gente de dentro da sua equipe, descontente com alguma coisa e que coloca o seu mal feito no ventilador. Então, se você não estiver bem calçado com equipe de comunicação, com contador, com advogado, vai dar ruim, entendeu? Então, não enxergue, como a gente sempre fala aqui, porque a gente gosta de empreendedorismo, não enxergue como gasto, enxergue como investimento, porque isso vai evitar dores de cabeça. Vai evitar, por exemplo, que você, numa eventual bem-sucedida campanha eleitoral, você tome posse, ou mesmo você, tendo tomado posse, saia do cargo e seja cassado. E acontece, exatamente. E acontece muito, né? Não é pouco, porque as informações não chegam. Principalmente campanhas municipais, esse monte de município que o Brasil tem, mas acontece bastante. Você pode cometer um erro que você entenda que você não está cometendo, né? Essa semana eu falava para um pessoal que me pediu para falar também sobre as condutas vedadas de agentes públicos em eleições. Opa, né? Toca aí. Vamos lá. En passant, aí a gente já marca uma próxima entrevista sua para falar só sobre isso. Beleza, então já deixa marcado. Pode ser, se você não quiser, não tem problema. Não, deixa marcado, adorei, vamos embora. Tá, vamos lá. É porque na realidade é o seguinte, existem várias condutas vedadas, né, e os prazos, né, dentro da lei das eleições 9.504, que os agentes públicos não podem cometer em ano eleitoral. Tá? Então vamos dar alguns exemplos, que é uma lista de 15. Eu fiz uma lista vamos nas principais, aquela de não pode participar de inauguração. Exato, essa é a primeira, tá? É a principal, né? Nos últimos 3 meses, né? Sim. Não pode contratar show para inauguração, mas existem algumas coisas bem sérias. Por exemplo, você tem que ter muito cuidado com programas sociais no ano de eleição, de doação, de cesta básica. Você não pode fazer propaganda disso. Não pode fazer propaganda disso. Toda propaganda no ano eleitoral, ela tem que ser uma propaganda que não exceda educativa, informativa, porque também não pode parar o município, né? Sim. Essa é a grande... Eu fui contatado por um prefeito, ele falou assim, é sério que eu não posso deflagrar a licitação nos últimos 6 meses? Eu falei, cara, você vai parar teu município então. Né? Não é por aí, né? Você pode continuar, você tem que ter alguns cuidados. Você não vai abusar do poder econômico, você não vai abusar do poder político, você não vai fazer as inaugurações, tá? Mas você pode, né? Mas não pode fazer propaganda em culto religioso, pedir voto, né? Então, rapaz, esse negócio, uma vez eu tive um problema. Eu tenho um artigo científico escrito, de uns 2, 3 anos atrás foi publicado, sobre o abuso do poder religioso nas eleições, né? E, rapaz, o conselho de pastores aí de uma cidade ficou bravo comigo, cara. Mas eu fui lá e expliquei pra eles, que realmente você não pode. E, cara, é o que mais acontece, né? Sim. Você não pode pedir voto. Se você chama um candidato pra ele falar, não tem problema. Mas chama o outro, que acabou o teu problema. Você entendeu? Realmente, o abuso do poder religioso é uma das práticas. Aí já a gente não tá falando de uma prática do agente público em si, né? Quando eu
falo lá do 73, lá da lei da 9.504, falando do agente público mesmo. Sim, tá certo. Tá? Você não pode emprestar bens do poder público para candidato, para comitê, carro, você não pode cadeira, utilizar a estrutura também da para fazer máquina, propaganda, não é? Exatamente. O teu gasto, isso é muito importante, hein? O teu gasto com publicidade no primeiro semestre do ano da eleição, ele não pode ser além daquilo que você já fazia como média dos últimos 3 anos. No ano de eleição eu vou fazer propaganda pra caramba, tá? Então no orçamento da lei de orçamento do ano anterior eu triplico. Isso dá problema. Você sabe que aqui em Araçatuba isso não vai ser problema, porque a prefeitura ela gasta tanto com comunicação que já está na média. Tá tudo certo. Tá na média. Tá na média. É isso aí. Tem outras condutas ali, tá? Tem várias condutas muito interessantes. Você não pode utilizar do funcionário, né, para prestar serviço para candidato. Sim. Tá? E por aí tem uma série, são 15. Ô Arthur, vamos marcar um momento, eu trago tudo. Eu quero te perguntar uma outra que não está relacionada ao agente público, mas serve para todos os candidatos. Eu me lembro que na última eleição, nenhum candidato podia, a lei vedava, que você participasse de eventos que tivesse comida se você não dissesse de onde que veio aquela comida. Porque aí ficava subentendido que o candidato poderia ter pago aquele churrasco, aquele salgadinho de festa, aquele bolo refrigerante. Então eu me lembro que eu assessorei alguns candidatos e quando a gente chegava, o jurídico falava assim, não pode ter comida. Tem comida? Guarda a comida. Depois que o candidato sair, vocês servem e aí fala que foi um patrocínio da empresa. Tá? Marcelo, assim, eu confesso que eu não me recordo uma regra específica para isso, tá? Mas na leitura, na hermenêutica, é óbvio que tudo que vem a trazer abuso de poder, tem que ser colocado, né, como lente de análise. Então o jurídico, talvez um pouco mais conservador, um pouco mais seguro, ele falou assim, não vamos cair nesse problema que é pecar pelo excesso e não pela omissão, não é? E eu nas minhas campanhas, eu sou bem nesse... Você não sabe o que vai pensar o adversário, você não sabe muito mais o que vai pensar o juiz. Não dar pano para essa manga, não. Exatamente. Bem, eu conversei aqui com o advogado Arthur Júnior, que já veio algumas vezes e virá ainda outras, porque neste ano... Garanto que virá. E no ano que vem também, tá? Não é só porque este ano não, Marcelo. Não é? Eu estou me lembrando aqui que teve um vereador, salvo engano, na legislatura passada aqui em Araçatuba, salvo engano, tá? Ele perdeu o cargo por conta da prestação de contas. Isso. Ele teria enviado correspondência pelos Correios e na prestação de contas parece que foi pago pelo irmão dele e não constava. Então você vê que era assim, o que muita gente classifica como, mas que bobagem, cara, se o irmão pagou e foi uma doação, tinha que ter registro. Não teve, ele foi cassado. Exato. Ele foi cassado, entendeu? Comum. Então, como eu disse, vale a pena, gente. Equipe profissional de comunicação, um contador, um advogado, preferencialmente gente especializada em campanhas eleitorais, para que você não corra risco de depois ser cassado, ser impugnado, em outras coisas mais, pela justiça. É algo muito sério. Eu conversei hoje com o Arthur sobre o uso, a possibilidade do uso, o que pode e o que não pode, da inteligência artificial nas campanhas. Então, só recapitulando, Arthur. Vamos lá. O que pode e a regenerativa. Okay. Isso. O que não pode é o deepfake. Criar para enganar. Alguém que está dando um tiro, colocar a cara do candidato dando um tiro a alguém. É um deepfake. E chatbot. Chatbot está proibido. Não pode. Não pode. É o candidato que tem que responder, não pode ficar usando robozinho e enganando a população. Exatamente. É isso. Arthur, deixamos de tocar em alguma coisa que fosse fundamental hoje? É fundamental, eu acredito que a solidariedade das Big Techs, né? Elas estão responsáveis, elas devem tirar imediatamente os conteúdos, né, das plataformas e tudo mais. Mas é uma coisa que também... elas podem ser responsabilizadas solidariedade. É sério? Tá na resolução. Aí sim, tá? hein? Que eu acho que é a última informação do... Não é? Porque assim, não é terra de ninguém a internet. Não pode ser. Não. Mas olha, mas eu vou te contar uma coisa. Essa história de liberdade absoluta para cometer crime, não existe lugar nenhum. E eu ouvi um comentário de uma
uma cientista política, falando da IA nas eleições, eu achei maravilhoso. Ela falou assim, IA nas eleições ainda é o velho oeste ainda, tá tudo começando a se entender, ainda dá tiro, ainda dá para não sei o quê, mas está começando a regularizar. Não é? Ai, caramba. Bem, que assim seja. Então, Arthur Júnior já está alçado à condição de retornar ao Jornal da Manhã Araçatuba para falar mais sobre direito eleitoral neste que é um ano de eleições municipais. E olha, perfeito, o bicho vai pegar em todas as cidades da região, viu? Lá aqui em Araçatuba já são 5 candidatos, 6. Só deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, vai voltar a trilha. Então, em Birigui, pelo que eu estou sabendo, já são 4, e o PT falando que vai lançar já são 5. Lá em Penápolis também tem o Kaique, tem a oposição, enfim. Mirandópolis, o bicho vai pegar, Valparaíso, oh meu Deus do céu. Aliás, Penápolis, salvo engano, tem o médico Rony, que já foi prefeito de Valparaíso, agora tem Penápolis, e quer ser oposição ao Kaique, olha só. Fiquei sabendo ontem que o Rony... Guararapes também, já tem 3, já tem o atual prefeito, já tem a Sofia Pardinho, já tem o cabo não sei o quê, enfim. Olha, teremos muito assunto daqui até outubro. Arthur Júnior, muito obrigado pela sua participação, bom dia, bom trabalho, viu? Obrigado, Marcelo, Jonathan, sempre um prazer, viu? Última gravação ainda, Arthur. Sim, senhor. Olha, por hoje é isso, mas antes do encerramento do programa, como eu venho fazendo nos últimos dias, eu quero informar uma necessidade do Lar São João de Araçatuba. Para o atendimento dos seus usuários, o asilo está pedindo uma série de doações. Veja se você, o seu grupo, os seus vizinhos, o seu condomínio, o seu clube de serviço, uma associação, uma ONG da qual você faz parte, podem se reunir para fornecer ao Lar São João água sanitária, amaciante de roupa, desinfetante, detergente, sabão em pó e vinagre. E também itens de higiene pessoal, como barbeador, desodorante spray, escova de dente, pasta de dente, shampoo e condicionador. Toda doação é muito bem-vinda, portanto, seja solidário. Agora sim, finalizando o programa, adianto que amanhã nós vamos entrevistar aqui a médica Natácia Batista Gênova, especializada em radiologia e diagnóstico por imagem. No mês do Dia Internacional das Mulheres, ela, que atua na CANF, Diagnósticos por Imagem, estará aqui falando da importância de exames para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como endometriose, câncer de colo de útero e câncer de mama. E olha, aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra lá na sua loja de apps. Muito obrigado pela audiência. Continue na Jovem Pan, porque vem aí muita música boa, pop rock. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser. Cara, muito bom, muito bom. Cara, é bom quando o cara é professor, que ele tem didática, então aí segura. O raciocínio flui. Contar duas coisas rápidas para vocês.